Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar o passo a passo de um blusão que eu fiz com o fio Nordic, que é um lançamento da Círculo para esse inverno de 2018. Esse fio é super diferente porque ele é bem grosso, e a sensação que eu tô agora vestindo esse blusão é que eu tô abraçadinha num cobertor, porque ele fica bem grosso, bem gostosinho de usar. Então, pra fazer essa peça eu utilizei o fio Nordic e agulha de tricô número 20, e mais pra diante do vídeo eu vou dar mais informações pra vocês sobre o material que eu utilizei. Os materiais para fazer essa peça e outros materiais para tricô, crochê e artesanatos em geral, vocês encontram no Armarinho São José. Então digita aí no teu navegador www.armarinhosãojosé.com.br e dá uma olhadinha em todos os materiais que a loja oferece pra gente fazer os nossos artesanatos. Se tu gostou dessa peça, já dá um like aqui no vídeo e compartilha nas tuas redes sociais. E se for a tua primeira vez aqui me assistindo, já te inscreve no canal e também ativa o botão de sininho para receber as notificações de todos os próximos vídeos que eu for postar. Me segue também no Instagram e no Facebook, porque eu tô sempre postando as novidades e os bastidores das peças que eu vou trazer aqui pro canal. E agora, para aprender o passo a passo completo dessa peça e também para conferir outras informações, para fazer para outro tamanho ou caso vocês queiram adaptar para outro material, é só continuar assistindo o vídeo. Antes de começar a videoaula, eu quero passar algumas informações, então prestem bastante atenção nessa parte porque é bem importante. Para tecer essa peça, eu utilizei agulhas de tricô número 20 e o fio Nordic na cor 936. E eu vou deixar aqui na tela mais informações para vocês sobre o material que eu utilizei. E para os acabamentos, vocês também vão precisar de uma agulha de tapeçaria. Eu teci a peça pensando no tamanho P com uma pegada mais soltinha, então se você quiser fazer a peça mais justa, pode seguir as recomendações para um tamanho menor. Para o tamanho P, eu usei 7 novelos do fio Nordic e não sobrou praticamente nada. Então, para cada tamanho maior, eu sugiro que vocês acrescentem um novelo a mais na quantidade. Eu vou deixar sugestões de quantidade aqui na tela para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Se vocês utilizarem o mesmo material que eu utilizei nessa aula, eu vou deixar aqui na tela sugestões de quantidade de pontos do tamanho PP ao tamanho GG para vocês fazerem o corpo da blusa. E essa quantidade sugerida é para cada lado da peça. E como eu disse antes, que essa peça ela tem um formato um pouquinho mais soltinho, quem for fazer no tamanho PP e quiser que a peça fique um pouco mais justa, pode começar com 20 pontos. Para fazer as mangas, vocês podem seguir as quantidades de pontos que eu estou sugerindo aqui na tela, e durante o passo a passo eu vou explicar para vocês como fazer o aumento das mangas. Se vocês forem tecer a peça com um material diferente do que eu utilizei aqui, eu vou deixar sugestões de medida em centímetros para vocês calcularem a quantidade de pontos. Se vocês não sabem como calcular os pontos, eu vou deixar aqui no cantinho da tela o card do vídeo onde eu ensino como fazer essa conta. E mais uma vez, se vocês forem tecer a peça no tamanho PP e quiser que ela fique mais apertadinha, vocês podem utilizar como base de medida 82 centímetros, ok? E com o resultado dos pontos, divida por 2 para fazer cada lado da peça. Para fazer as mangas utilizando outro material, vocês podem utilizar como base de cálculo as medidas que eu também vou deixar aqui na tela. E se for necessário, tanto para a parte do corpo da blusa como para a parte das mangas, arredonde a quantidade de pontos para que seja um número par. E agora, para assistir o passo a passo completo desse blusão, é só continuar assistindo o vídeo. Eu vou começar o trabalho colocando 24 pontos na minha agulha de tricô número 20. Eu já estou aqui com os 24 pontos na agulha e as primeiras 5 carreiras da peça eu vou trabalhar em ponto barra 1 por 1. E nessa primeira carreira eu já vou mostrar para vocês como fazer o ponto barra 1 por 1. Então eu vou iniciar fazendo o primeiro ponto em ponto meia e o segundo ponto eu vou fazer em ponto tricô. O próximo ponto eu vou fazer em ponto meia. E o ponto seguinte eu vou fazer em ponto tricô. E assim eu vou seguir até o final da carreira, fazendo um ponto em ponto meia e o próximo ponto eu vou fazer em ponto tricô. Um ponto em ponto meia e o próximo ponto eu vou fazer em ponto tricô.
Então, eu vou finalizar essa carreira e já retorno para mostrar para vocês. Eu finalizei a primeira carreira da peça, fazendo um ponto em meia e um ponto em tricô. Agora eu vou virar o trabalho para o outro lado e a próxima carreira eu vou começar exatamente da mesma maneira que eu comecei a carreira anterior com vocês. Então, eu vou fazer um ponto meia e na sequência eu vou fazer um ponto em tricô. E aqui vocês vão ver que tem que fazer ponto meia sobre ponto meia e ponto tricô sobre ponto tricô. E assim eu vou seguir até o final da carreira, fazendo ponto meia sobre o ponto meia e o ponto tricô sobre o ponto tricô. Então, eu vou finalizar essa segunda carreira de ponto barra 1 por 1 e depois eu vou fazer mais 3 carreiras. Quando eu completar as 5 carreiras do ponto barra 1 por 1, eu retorno para mostrar para vocês o próximo passo. Eu já finalizei as 5 carreiras de ponto barra 1 por 1 e eu cheguei aqui em 8 centímetros de comprimento desde o início da base. E a partir de agora eu vou dar início ao ponto fantasia que eu vou trabalhar no restante da peça. O ponto fantasia que eu vou utilizar nessa peça é o ponto arroz duplo e ele é um ponto bem parecido com o ponto barra 1 por 1. A diferença é que daí eu não vou ficar fazendo sempre todas as carreiras um meia e um tricô. Eu vou fazer 2 carreiras começando por um meia e um tricô e depois eu vou fazer mais 2 carreiras começando pela sequência de um tricô e um meia. E agora eu vou mostrar isso certinho para vocês durante o passo a passo. Então eu vou virar a peça aqui para o outro lado e vou iniciar a primeira carreira do ponto fantasia que a gente vai utilizar aqui. Como eu já estou trabalhando aqui no ponto barra 1 por 1, começando por um ponto em meia e depois fazendo um ponto em tricô, eu vou iniciar a primeira carreira do ponto fantasia fazendo um ponto em ponto tricô. Então eu vou fazer aqui um ponto em ponto tricô e agora na sequência eu vou fazer um ponto em ponto meia. Vou fazer um ponto em ponto tricô e agora na sequência eu vou fazer um ponto em ponto meia. E aí vocês vão percebendo que vai ser feito um ponto tricô sobre o ponto meia e um ponto meia sobre o ponto tricô. Um ponto tricô sobre o ponto meia e um ponto meia sobre o ponto tricô. Então, eu vou seguir até o final dessa carreira fazendo um tricô e um meia e já retorno para mostrar a próxima carreira para vocês. Eu finalizei essa primeira carreira do ponto fantasia, fazendo um ponto tricô e um ponto em meia até o final da carreira. Agora eu vou virar o trabalho para o outro lado e essa segunda carreira do ponto fantasia eu vou começar da mesma maneira que a carreira anterior. Então, eu vou começar fazendo um ponto em ponto tricô e na sequência eu vou fazer um ponto em ponto meia. Vou fazer um ponto em ponto tricô e na sequência um ponto em ponto meia. E aqui vocês vão ver que vocês vão fazer um ponto tricô sobre o ponto tricô da carreira anterior e um ponto meia sobre o ponto meia da carreira anterior, da mesma maneira que eu ensinei para vocês como fazer no ponto barra 1 por 1. Então, eu vou seguir nessa carreira fazendo um ponto tricô sobre ponto tricô e um ponto meia sobre ponto meia. Quando eu finalizar essa carreira, eu retorno para mostrar para vocês a terceira carreira do ponto fantasia do ponto arroz duplo. Eu finalizei a segunda carreira do ponto fantasia, agora eu vou virar o trabalho para o outro lado e vou dar início à terceira carreira. E nessa terceira carreira eu vou mudar o ritmo dos pontos. Então aqui eu vou começar fazendo um ponto em ponto meia e na sequência eu vou fazer um ponto em ponto tricô. Vou fazer um ponto em ponto meia e um ponto em ponto tricô, que nem eu fiz no início da peça quando eu comecei a fazer o ponto barra 1 por 1. E aqui vocês vão perceber que nessa troca da sequência de pontos, eu vou fazer aqui ponto meia sobre o ponto tricô da carreira anterior e eu vou fazer o ponto tricô sobre o ponto em meia da carreira anterior. Ó, um ponto em meia sobre o ponto tricô da carreira anterior e um ponto tricô sobre o ponto em meia da carreira anterior. E eu vou seguir fazendo essa terceira carreira, tecendo um ponto em meia e um ponto tricô
até o final. Eu finalizei a terceira carreira do ponto fantasia, agora eu vou virar a peça para o outro lado e na quarta carreira eu vou seguir a mesma sequência que eu fiz na terceira carreira. Então, eu vou iniciar fazendo aqui um ponto em ponto meia e logo na sequência eu vou fazer um ponto em ponto tricô. Então, aqui eu vou fazer um ponto meia sobre o ponto meia da carreira anterior e no ponto seguinte eu vou fazer um ponto tricô sobre o ponto tricô da carreira anterior. E assim eu vou seguir até o final da carreira, fazendo um ponto em meia e um ponto em tricô. Um ponto em meia sobre o ponto meia da carreira anterior e um ponto tricô sobre o ponto tricô da carreira anterior. Eu já finalizei a quarta carreira da sequência do ponto fantasia que eu vou utilizar nessa peça e o efeito do trabalho está ficando dessa maneira aqui. Agora eu vou seguir tecendo, repetindo a sequência da primeira até a quarta carreira do ponto fantasia que eu mostrei para vocês agora, até chegar em 48 centímetros de comprimento desde o início da base, contando desde a primeira carreira da peça. Eu continuei tecendo o trabalho até chegar em 48 centímetros de comprimento desde o início da base e agora o próximo passo é dividir os pontos para formar o decote. Aqui para o tamanho que eu estou fazendo eu tenho 24 pontos na agulha e desses 24 pontos, 8 pontos eu vou arrematar na parte central para formar o decote. Vão sobrar 16 pontos e eu vou dividir esses 16 pontos por 2 e vou deixar metade para cada lado do decote. Se vocês estiverem fazendo a peça em outro tamanho, com uma quantidade de pontos diferente da minha, vocês podem manter os 8 pontos centrais para arrematar para o decote e o restante dos pontos vocês vão dividir por 2 e deixar metade para cada lado do decote, ok? E para vocês que optaram em fazer a peça com outro material, ali na parte do decote dos 8 pontos arrematados, foram cerca de 16 centímetros de largura. E também para vocês terem uma ideia, esses 48 centímetros de comprimento que eu teci desde o início da base, deram 33 carreiras utilizando o fio Nordic e a agulha de tricô número 20. Então agora, acompanhando o ponto fantasia, o próximo passo é começar a fazer a divisão dos pontos. Então aqui na próxima carreira eu tenho que iniciar fazendo o primeiro ponto em ponto tricô e eu vou tricotar os primeiros 8 pontos que estiverem na minha carreira. Fiz aqui os primeiros 8 pontos da carreira e agora eu vou arrematar os 8 pontos centrais. Então, para fazer o arremate desses pontos, eu vou passar o próximo ponto para agulha sem tricotar, vou fazer o próximo ponto em ponto meia e agora o ponto que eu acabei de passar sem tricotar, eu vou passar por cima desse ponto que eu fiz em ponto meia. Vou fazer o próximo ponto em meia e vou passar o ponto anterior por cima desse ponto que eu acabei de tricotar. E eu vou fazer isso até arrematar 8 pontos. Aqui eu arrematei 2, esse é o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Aqui eu já tô com um pontinho na agulha referente ao outro lado e aqui eu vou ter mais 7 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, agora é só seguir tecendo conforme o que os pontos me pedem para fazer. Então, nesse próximo ponto, eu sei que eu tenho que fazer um ponto em ponto meia. Porque aqui eu tinha, ó, o ponto tricô da carreira anterior, eu já tinha feito 2 pontos em tricô aqui anteriormente, um em cima do outro. Então, agora eu só vou finalizar essa carreira aqui.
Finalizei essa carreira, fiquei aqui com um buraquinho para a parte central, para a parte do decote, e a partir de agora eu vou fazer cada lado separadamente. Eu só vou tecer mais uma carreira para cada uma dessas partes aqui. Então, eu vou virar o trabalho para o outro lado e vou tecer esses 8 pontos aqui por mais uma carreira. Então, para acompanhar o ponto fantasia, eu sei que eu tenho que fazer aqui o primeiro pontinho em ponto tricô e o próximo ponto em ponto meia. Finalizei aqui essa parte do ombro, vou virar para o outro lado e agora eu vou arrematar os pontos que eu acabei de tricotar. Finalizei o arremate desses pontos aqui e agora eu vou retomar os pontos que ficaram em espera na agulha. Eu cortei o fio aqui e deixei um pedaço para poder fazer a costura no outro ombro depois, da outra parte do blusão. E agora, para retomar os pontos que ficaram em espera na agulha, eu amarrei o fio aqui pela parte do avesso do trabalho, ó. Então, aqui eu amarrei a pontinha do fio e agora eu vou retomar esses pontinhos aqui. Esse ponto é igual dos dois lados, então para vocês saberem qual é o lado avesso, é só utilizar o lado contrário de onde vocês fizeram os arremates. Então, esse lado aqui é o lado da frente, que é onde foram feitos os arremates, e esse aqui é o lado avesso, onde os pontos vão ficar com essa aparência aqui, é onde foram arrematados, ok? Então, agora, o próximo pontinho aqui eu sei que eu tenho que fazer em ponto tricô. E o ponto seguinte eu vou fazer em ponto meia. Então, é só seguir fazendo só mais uma carreira nesses 8 pontos que ficaram em espera na agulha. Finalizei essa carreira, vou virar para o outro lado e agora eu vou arrematar esses 8 pontos. Eu já finalizei o arremate do outro ombro e a peça ficou com 54 centímetros de comprimento desde o início da base. E depois disso é só fazer outra peça igualzinha, porque frente e costas do blusão são iguais. E agora que eu já finalizei a parte do corpo do blusão, eu vou passar para a parte das mangas. Para fazer as mangas, aqui pro tamanho que eu tô fazendo, eu comecei com 12 pontos na agulha e iniciei da mesma maneira que eu comecei fazendo o corpo da blusa com vocês, trabalhando em ponto barra 1 por 1 por durante 5 carreiras, o que totalizou 8 centímetros de comprimento desde o início da base. A partir de agora, da próxima carreira, eu vou dar início ao ponto fantasia do blusão, só que aqui nas mangas eu vou ter que ir aumentando pontos dos lados para poder ir aumentando a largura da manga. Esses aumentos vão acontecer de 8 em 8 carreiras por durante 4 vezes, então no total serão 8 pontos aumentados, 4 pontos de cada lado da manga. E nessa próxima carreira eu já vou iniciar fazendo um aumento. Então aqui na próxima carreira, para começar o ponto fantasia, eu sei que eu teria que fazer um ponto em ponto tricô, mas como eu vou ter que aumentar um pontinho no início dessa carreira, e para poder manter a sincronia do ponto fantasia em relação ao ponto barra 1 por 1, eu vou iniciar essa carreira fazendo o primeiro ponto em ponto meia. Então, inicialmente, o primeiro ponto aqui vai ficar igual ao ponto barra 1 por 1. Então, eu fiz aqui um ponto meia e eu não vou tirar esse ponto aqui que eu acabei de tricotar da agulha. Eu vou passar o fio aqui por cima da agulha e vou fazer no mesmo ponto um ponto tricô. Então, aqui eu fiz um ponto meia e um ponto tricô sobre o mesmo ponto. E agora, vocês vão perceber que aqui no próximo ponto tem um ponto em tricô, então eu já vou fazer aqui um ponto em meia e vou seguir tranquilamente
a sincronia da primeira carreira do ponto fantasia dessa peça. Então aqui eu tive um primeiro ponto em ponto meia, o segundo em ponto tricô, o terceiro em ponto meia e agora o quarto ponto da carreira em ponto tricô, que vai ficar em cima do ponto em meia do ponto barra 1 por 1. E agora eu vou seguir tecendo um ponto meia e um ponto em tricô até me aproximar do final da carreira. Cheguei aqui no final da carreira, onde eu tenho 2 pontos na minha agulha da esquerda, vou fazer o próximo ponto em ponto tricô e eu não vou tirar o ponto da agulha, porque eu vou fazer aqui nesse mesmo ponto agora um ponto em ponto meia, para fazer mais um aumento e fazer esse aumento agora no final da carreira. Fiz aqui o ponto em ponto meia e agora eu vou finalizar a carreira fazendo o último ponto em ponto tricô. Então aqui nessa carreira eu fiz 2 aumentos, um no começo e outro no final da carreira. Agora eu vou virar a peça para o outro lado e vou tecer essa próxima carreira seguindo a sincronia do ponto fantasia. Então, se eu comecei a carreira anterior em ponto meia, essa segunda carreira eu também vou começar em ponto meia. E nessa carreira eu não vou fazer nenhum aumento. Então, nessa carreira eu vou tecer ponto meia sobre ponto meia e ponto tricô sobre ponto tricô. Finalizei a segunda carreira do ponto fantasia referente à manga, vou virar a peça para o outro lado e agora eu vou seguir tecendo mais 6 carreiras com a quantidade de pontos que eu tenho na agulha. Então, nas próximas 6 carreiras eu não vou fazer nenhum aumento. E eu vou seguir tecendo essas 6 carreiras acompanhando o desenho do ponto fantasia. Então, nessa próxima carreira eu sei que eu tenho que iniciar o primeiro ponto fazendo em ponto tricô e o segundo ponto fazendo em ponto meia. Então, eu vou finalizar aqui essas 6 carreiras e já retorno para mostrar para vocês, mais uma vez, como eu fiz o aumento. Contando com a primeira carreira de aumento, eu já trabalhei 8 carreiras com o ponto fantasia e agora eu vou fazer mais um aumento aqui com vocês. Então, nessa próxima carreira, eu teria que começar fazendo um ponto em ponto meia para poder acompanhar o desenho do ponto. Mas como eu vou fazer um aumento aqui nessa carreira, eu vou iniciar ela fazendo um ponto em ponto tricô. Então, nesse primeiro ponto em tricô, eu vou ficar com 3 pontos em tricô, um em cima do outro. E aqui eu vou fazer aquele mesmo esquema que eu tinha mostrado antes para vocês. Eu vou fazer o primeiro ponto da carreira e não vou deixar o pontinho da carreira anterior escapar aqui da minha agulha, porque agora eu vou fazer outro ponto sobre o mesmo ponto. Então, eu fiz aqui um ponto em tricô e agora sobre o mesmo ponto eu vou fazer também um ponto em ponto meia. E aqui eu fiz mais um aumento. E agora aqui eu vou fazer um ponto em tricô sobre o ponto em meia da carreira anterior e já vou seguir tecendo aqui o desenho do ponto fantasia, fazendo ponto meia sobre ponto tricô e ponto tricô sobre o ponto meia. Então, eu vou seguir nesse ritmo até o final da carreira. Cheguei aqui no final da carreira, tô com 2 pontos na minha agulha da esquerda e eu vou fazer mais um aumento sobre esse pontinho aqui. Então, nesse próximo ponto, eu tenho que trabalhar um ponto em ponto meia, vou fazer o ponto em meia e não vou deixar o ponto escapar da agulha da esquerda, vou passar o fio aqui por cima da agulha e agora eu vou fazer um ponto em tricô sobre o mesmo ponto. E aqui eu fiz mais um aumento de pontos. E agora, o último ponto da agulha, eu vou trabalhar em ponto meia. Então, agora, para o tamanho que eu tô fazendo, depois de mais esses 2 aumentos, eu tô com 16 pontos na agulha. Então, eu finalizei mais essa carreira de aumentos aqui com vocês. Vou tecer mais 7 carreiras trabalhando nessa quantidade de pontos que eu tenho na agulha. E depois, novamente, eu vou fazer mais um aumento. Então, para relembrar, serão 4 aumentos de cada lado, totalizando 8 pontos aumentados. E esses aumentos vão acontecer de 8 em 8 carreiras. Então, eu vou continuar tecendo a peça, fazendo todos os aumentos necessários e acompanhando o desenho do ponto fantasia.
E para quem estiver tecendo a peça em outro tamanho, pode fazer exatamente a mesma quantidade de aumentos que eu sugeri aqui, ou se o teu braço for mais fino ou mais grosso, vocês podem aumentar a quantidade de aumentos ou podem também alterar a frequência da quantidade de aumentos. Aí essa parte vocês podem ajustar conforme o corpo de vocês, ok? Então eu vou seguir tecendo aqui, vou finalizar os aumentos e já retorno para mostrar para vocês como é que ficou a manga. Eu já finalizei todos os aumentos necessários para minha manga e com a quantidade de pontos que eu tinha mais os aumentos, lá no final da manga eu fiquei com 20 pontos na agulha. Depois que eu finalizei todos os aumentos e teci o último bloco de 8 carreiras referente ao último aumento, eu arrematei os pontos e o total do comprimento da manga ficou com 53 centímetros. E depois de finalizar uma das mangas, é só fazer a outra manga igualzinha. E para vocês terem uma ideia, somando a quantidade de carreiras do ponto barra 1 por 1 e a quantidade de carreiras que eu teci no ponto fantasia para manga, eu fiquei com 37 carreiras no total. E agora o próximo passo é iniciar a montagem do blusão. A primeira etapa da montagem do blusão é fazer a costura em apenas um dos ombros. Então, para fazer a costura, eu vou utilizar uma agulha de tapeçaria e caso vocês não saibam como fazer a costura no tricô, eu vou deixar aqui no cantinho da tela o card do vídeo onde eu ensino como fazer isso. Se a agulha de tapeçaria de vocês for fina assim igual a minha, eu vou dar uma dica valiosa para vocês passarem esse fio grosso por ela. É só separar as 3 perninhas do fio e passar uma de cada vez que vai dar certinho, ó. Daí vai ocupar todo o buraquinho aqui da agulha, mas eles vão passar e vai dar para fazer a costura de boa. Eu já finalizei a costura de um dos ombros e agora o próximo passo é fazer a gola do blusão. Então, para fazer a gola, eu vou amarrar o fio pela parte do avesso da peça, atrás de um dos pontinhos ali de um dos lados do ombro, da parte onde eu não fiz a costura, e vou levantar cerca de 22 a 24 pontos ao redor do decote. O importante é que vocês levantem pontos que sejam pares, para poder formar o ponto barra 1 por 1 certinho, ok? Para levantar os pontos, então, ao redor do decote, eu amarrei o fio aqui na parte do avesso da peça, e eu vou começar a levantar os pontos aqui nessa partezinha. Então, aqui, essa parte é a parte que eu vou costurar depois, na outra parte das costas do blusão. Então, eu vou iniciar introduzindo a minha agulha aqui e vou puxar uma laçadinha aqui por dentro desse ponto. E agora, eu vou puxar mais uma laçadinha aqui. Eu levantei aqui 2 pontinhos, ok? Então, agora eu vou passar aqui para a parte onde eu fiz o arremate dos pontos, ó, para formar o decote. Então, eu vou introduzir a agulha aqui no primeiro ponto. E vou puxar aqui um ponto. No próximo ponto, eu vou fazer a mesma coisa. E eu vou ir fazendo isso, levantando um ponto para cada um dos pontos que eu arrematei. Então, levantando um ponto para cada um dos pontos que eu arrematei, eu vou ficar aqui com 2, 4, 6, 8 pontos, que foi a mesma quantidade de pontos que eu arrematei, e esses 2 pontinhos aqui são referentes àquelas 2 carreiras que eu teci depois do arremate dos pontos centrais. Então, aqui eu vou fazer o levantamento de mais 2 pontos referentes a esse ladinho aqui do decote, ok? Então, aqui eu vou levantar um ponto. E agora, eu vou levantar outro ponto. E aqui eu cheguei bem na parte da costura, ó. Da costura do ombro que eu tinha feito antes. Então, eu vou passar aqui para outra parte da peça. E aqui, depois de pular a costura, eu vou levantar também 2 pontos. Cuidando sempre para ficar bem apertadinho, tá? Então, levantei 2 pontos aqui. E agora eu vou passar aqui para a parte de trás de novo, onde eu tinha feito o arremate dos pontos. E aqui eu também vou levantar 8 pontos. Agora eu já levantei aqui os 8 pontos referentes a esses pontos arrematados dessa parte do blusão. E agora eu vou levantar mais 2 pontinhos nessa parte onde eu fiz aqui as 2 carreiras depois do arremate dos pontos.
E agora que eu já levantei todos os pontos, eu fiquei com um total de 24 pontos aqui na minha agulha. E eu não me lembro se eu falei antes pra vocês, mas eu tenho que levantar esses pontos com a peça virada com o lado direito pra mim, porque no lado avesso vai ficar esse relevo de pontos aqui que tem que ficar escondido, ok? Então agora que eu já finalizei o levantamento dos 24 pontos, eu vou virar o trabalho pro lado avesso e vou trabalhar uma carreira de ponto barra 1 por 1. Então, eu vou seguir até o final da carreira fazendo um ponto meia e um ponto tricô. Eu finalizei essa carreira trabalhando em ponto barra 1 por 1. Agora eu vou virar a peça para o outro lado. E eu já vou arrematar os pontos agora nessa próxima carreira. Então, para arrematar os pontos aqui da parte da gola do blusão, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar o primeiro ponto para a agulha sem tricotar e esse primeiro ponto aqui está em ponto meia. Agora, o próximo ponto eu vou fazer em ponto tricô, porque ele tá em ponto tricô. Então, eu vou fazer o pontinho em ponto tricô. E agora eu vou passar o ponto que eu tinha passado para agulha sem tricotar por cima desse ponto que eu acabei de fazer em ponto tricô. Agora eu vou fazer o próximo ponto em ponto meia. E vou passar o ponto que estava na minha agulha por cima desse ponto que eu acabei de fazer em ponto meia. Tá um pouco difícil aqui, gente, porque eu tô fazendo em cima de uma mesa porque tá muito pesado, mas eu espero que esteja sendo possível entender. Agora eu vou fazer o próximo ponto em ponto tricô e vou passar o ponto anterior por cima desse ponto que eu acabei de tricotar. Vou fazer o próximo ponto em meia e o ponto que estava na agulha anteriormente, vou passar por cima desse ponto que eu acabei de tricotar. Então, eu vou fazendo ponto meia sobre ponto meia e ponto tricô sobre ponto tricô. E vou seguindo arrematando os pontos um por um, até chegar no final dos 24 pontos dessa carreira da gola. Então, eu vou seguir tecendo aqui, finalizando a carreira nesse ritmo e já retorno para mostrar para vocês como é que ficou o resultado. Então, eu finalizei aqui o arremate dos pontos da gola e ela ficou desse jeitinho aqui, ó. Uma dica importante para dar para vocês é quando for fazer o arremate dos pontos, não apertem demais para não ficar muito justa na hora de passar no pescoço. E também aconselho que vocês testem no corpo de vocês, na cabeça de vocês, para ver se não vai ficar muito apertado antes de continuar finalizando as costuras da peça, ok? Então eu já conferi para ver se a parte da gola ia passar certinho na minha cabeça. E agora eu vou fazer a costura no outro ombro e fazer a costura ali também na partezinha referente à gola do blusão. Agora que eu já finalizei a costura do outro ombro, eu vou emendar as mangas na parte do corpo do blusão. Então, eu vou posicionar a parte do meio da manga bem na parte da costura do ombro do blusão. Vou alfinetar e depois eu vou costurar. É importante alfinetar para definir que vai ficar a mesma quantidade de pontos, a mesma quantidade de centímetros, tanto para a parte da frente quanto para a parte das costas do blusão. Então, eu vou fazer aqui a costura das duas mangas no corpo do blusão e já retorno para mostrar para vocês o próximo passo. Eu acabei me empolgando quando eu tava costurando a outra manga e já costurei a lateral do outro lado da peça. Então, ela ficou com esse formato aí repuxado no vídeo para vocês. Mas eu trouxe aqui para mostrar como é que ficou a costura da outra manga no corpo da peça. E agora sim, eu vou fazer a costura lateral e vou finalizar a peça. Então, depois de costurar as mangas no corpo do blusão, é só costurar as laterais, tanto da manga quanto a lateral do corpo do blusão. E agora que eu já finalizei todas as costuras e todos os acabamentos, o blusão tá prontinho para ser usado. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo, que vocês tenham gostado dessa peça. Quem gostou, lembra de dar um like aqui no vídeo e de compartilhar nas redes sociais. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, um beijo enorme e até o próximo. Tchauzinho!